começando mais um Nossa Gente pela sua tela da TV Cidade Verde e também pelo canal do YouTube Michele Dia Oficial. Hoje eu estou no MISC, no Museu da Imagem e do Som. Quem vai apresentar essa preciosidade que está na nossa cidade é o Cristóvão, ele que é responsável pelo museu. Olá, Cristóvão, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Que delícia, né? Nós estamos no início de novembro e tem datas muito importantes, né? Data que comemora o cinema, o radialismo, os radialistas. E nada melhor do que vir no MISC e entender melhor dessa história, né? É verdade, eu me sinto assim privilegiado por Oxalá, porque aqui você tem a preservação da memória, né? Do bem material e imaterial no que diz respeito à memória da rádio com Alves de Oliveira e Adelino Praeiro, a memória do cinema, o seu Aníbal está aí vivo para falar do Cine Teatro para nós, nós temos a memória do humor com Lio Arruda, então assim, eu sou um privilegiado, se amanhã ou depois eu seguir dessa para melhor, eu já estarei contemplado. Com certeza, aqui nós temos a apresentação do que a gente vai ver lá dentro, né? Aqui fica tudo aberto, já as pessoas vão passando, vão se encantando, né? Sim, literalmente uma casa cuiabana, né? O museu nos dá esse sossego e essa alegria, senso de liberdade. Aí aqui nós estamos na sala do Mestre Inácio, né? Acho que 90 anos para trás, uma das primeiras escolas de música tinha sua banda aqui no Baú Sereno, próximo da Igreja do Rosário, Capela de São Benedito, e que nos deixou assim um legado muito importante no contexto da música popular brasileira, né, no que diz respeito ao rasqueado cuiabano. Foram mais de 300 partituras. Ave Maria, muita música boa, né? Bom, de cara já entramos na sala do Mestre Inácio e agora a gente vai para o baú das histórias? Isso, nós vamos para o baú de história, conhecer um pouco dessa história cuiabana, né? Essa história rica e maravilhosa. Então, vamos? Vambora, vambora. Vem com a gente, vamos para essas histórias. Aqui já tem algumas fotos, né? Aqui é uma das catedrais, né? Então aqui é a Igreja Bom Jesus de Cuiabá, a matriz. Ali por volta de 1910, 1914, ainda só com uma torre, né? E ali nós temos a igreja Nosso Senhor dos Passos com o nosso bondinho. Dali é o trilho do nosso bondinho, por volta de 1891. Ele vinha do Porto, passava na Praça da Mandioca e seguia. Ali está o trilho do nosso bonde, puxado por tração animal. Essa outra foto também é daqui. O fotógrafo foi muito feliz. Você vê que o reflexo da igreja Nosso Senhor dos Passos, ele conseguiu pegar certinho no MISC. Abençoando ainda mais, né? Com certeza, né? Isso é maravilhoso. E nós temos aqui a exposição do Dogan. Dogan é turco e ele trabalha com pedras e rochas, algumas vindas da Bahia e as outras vindas das cidades circunvizinhas de Cuiabá. Então ele tem a viola de coxa, ele tem ali o Marechal Rondão, ele tem as canoas, os peixes, né? E aqui é uma outra vista também. Ali você tem uma imagem maravilhosa do Jardim Alencastro, datado da década de 30 a 40, né? Então aqueles chafariz, aqueles coretos, eles vieram da Alemanha por volta de 1903 para compor esse jardim. E ali você está com a foto da matriz, ainda só com uma torre, ao lado do Palácio da Instrução. À frente você tem, né, já com as duas torres que foi demolida em 68, aí a atual. Então você tem as três ali para você ter uma noção de como era, né? Como foi a evolução, né? Você ganha alguns elementos e perde outros elementos maravilhosos no que diz respeito à arquitetura, à memória. Você ganha em modernidade, mas perdemos alguns elementos importantes aí. Olha a Getúlio Vargas, cheia de framboyant, descendo. Olha que maravilha. Que lindo, gente. Que passeio maravilhoso. E aqui nós estamos no acervo Lio Arruda, esse humorista que tinha a irreverência de levar humor e crítica, né, de uma forma tão sadia. O Lio, ele foi único, né, nesse contexto. No entanto, todos, assim, não é uma obrigação, mas boa parte daqueles que faz um bom humor nos dias atuais tem ele como referencial, né? E é um iluminado, ele fazia humor com axé, então por onde passava deixava o seu brilho.
Exatamente. Vamos entrar aqui no acervo dele, de algumas roupas, né? Sim. Aqui o Lio é jornalista, ator, professor, músico, né? Então, assim, foram mais de 40 personagens e aqui, de uma forma singela, nós estamos preservando essa memória. Ali vocês têm o original dos seus personagens, dos figurinos, a qual ele trabalhou, a qual ele usou. E a parte bacana de tudo isso é que o registro, o Ivan Belém trabalhou aqui por volta de 2009. Seu grande parceiro, né? Sim, e ele defendeu a sua tese na UFMT sobre a cultura popular falando do Lio. Então, os registros, além do museu, você tem também, né? Porque às vezes é tão difícil você encontrar informações e aí você tem do Lio Arruda, tanto aqui no museu quanto na UFMT, a defesa que ele fez da cultura popular falando da trajetória do Lio. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais. Não saia daí. Estamos de volta com nossa gente e agora eu vou conversar com uma pessoa extremamente especial, Aníbal Alencastro. Oi, Aníbal, tudo bem? Bom dia, um prazer estar com vocês aqui e contar um pouquinho da nossa história, né? Exatamente, do rádio e do cinema, que o senhor é tão apaixonado. Cinema, isso, exatamente, nós estamos aqui no MISC, no Museu de Imagem e Som. São objetos e acervo que eu tinha, eu possuía todos esses, e resolvi doar para o MISC. Vamos entrar aqui nessa sala primeiro? Aqui é a memória do rádio, né? Isso aqui é a memória do rádio. Aqui, a primeira rádio que aparece aqui, ela foi inaugurada em 1944. Quem foi o intelectual, né, que montou essa rádio, que inventou essa rádio, foi um professor, Gercy Jacó. Ele ele adorava mexer com aparelhos eletrônicos, né, nessa época, e ele montou essa primeira rádio. Então, depois compraram equipamentos mais modernos e em 1944 foi inaugurada a Rádio A Voz do Oeste de Cuiabá. Que delícia, que registro maravilhoso. E aqui a gente tem mais objetos que o senhor conseguiu para o acervo, né? Isso, e aqui nós temos algumas fotos do momento da abertura. Inclusive nós temos aqui os locutores que fizeram parte desse momento todo, né? Que era o Ave de Oliveira. Ele foi um locutor muito assim, amado pelo nosso povo. E tem também o Rabelo Leite, que fez o primeiro programa de auditório na própria rádio mesmo, né? Aqui nós temos aqui a Ângela Maria. Ela veio apresentar aqui na Rádio A Voz do Oeste, né? Ângela Maria, Emelinha Borba, né? Ali até o Juscelino Kubitschek, que foi o nosso presidente, né? Então ele esteve aqui em Cuiabá e a Rádio A Voz do Oeste foi quem recepcionou esse pessoal todo. E fez aquela comunicação social realmente se valer, né? E, olha, foi assim uma revolução no nosso meio, né? Porque Cuiabá não se tinha nada, não tinha nada. Uma forma de unir o Estado. Unir o Estado, exatamente. Então o rádio foi esse vínculo, né? Que ligou a nossa sociedade. Inclusive nós tínhamos aqui a professora Zulmira Canavarros, ela juntamente com a rádio, ela que formulava as programações, as músicas, aquelas coisas todinhas. E principalmente na época de carnaval, a Rádio A Voz do Oeste que conduzia todo o processo carnavalesco. Dava voz, né, ativa para esse nicho, na verdade. Inclusive, o primeiro jornal que aparece aqui foi o Bandeirantes no Ar, que o locutor era o Augusto Mário Vieira. Depois ele foi deputado, mas ele era um homem do povo também, muito ligado à nossa sociedade, e ele que formou o primeiro jornal falado, né? Era repórter e apresentador e locutor. Apresentou, exatamente. E depois veio uma outra locutora que era a Maído Couto, que era uma professora, mas também tinha esse dom de falar, de oratória, e ela passa-se, né, a aliar a esse programa do Augusto Mário Vieira. Vamos continuar aqui. O que mais que tem aqui nessa sala? Bom, outras aqui. Isso aqui são rádios que na época era apresentado em Cuiabá. Eram os tipos de rádios, certo? Que eram simples,
Era um simplesinho, tinha 5 ondas apenas, né? E esses rádios aqui que se distribuíam pela cidade para receptar o sinal da rádio A Voz do Oeste. Tá certo. Aqui tem mais fotos, né? Aqui nós temos mais fotos. Isso aqui são artistas que estiveram aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, né? Aqui nós temos Luiz Gonzaga. Luiz Gonzagas, ali nós temos João Goulart, aqui nós temos João Ponce de Arruda, que foi governador aqui de Mato Grosso, aqui o Fernando Corrêa da Costa também, que foi governador na época, e até a figura do Carlos Lacerda, que fez uma visita aqui em Cuiabá e esteve aqui a presença do Árvore de Oliveira, que era aquele locutor que falei com a senhora, né? Ele dando uma entrevista aqui com o Carlos Lacerda. Que legal, né? Que viagem maravilhosa e tão importante, né? Porque o rádio realmente proporcionou a comunicação, a união, né? Do nosso povo. Aqui, naquela época, a gente tinha o concurso de Miss Cuiabá, né? Então, a Rádio A Voz do Oeste era que fazia todo esse movimento, né? O concurso, os desfiles e também a seleção das moças, né? Da Miss Cuiabá, que se tornava depois Miss Mato Grosso e Miss Brasil. Então, era através da Rádio A Voz do Oeste que acontecia esses eventos todos. Tá certo. Aqui é uma câmera. Filmadora, Acontece que a Comissão Rondon foi... Ela aparece em 1907. E essa época estava começando o cinema a aparecer no mundo, né? E o Marechal Cândido Mariano Rondon, para fazer um registro de todo o trabalho que ele queria fazer, que era a Comissão Rondon, ele mandou um auxiliar dele, que era o Major Thomas Reis, ir até a Inglaterra e aprender cinema. E de lá ele trouxe esse equipamento aqui, que era a primeira câmera cinematográfica, né? É a manivela? A manivela. Então ele registra todos os períodos, os contatos com os índios. Então aqui foi feita uma porção de filmes, né? Os primeiros filmes feitos aqui em Cuiabá, aqui na nossa região. Então ele é o iniciador do cinema aqui em Mato Grosso, a Comissão Rondon, né? E esses filmes estão aí ainda. Tem mais... o que seria isso? É o aparelho Morse. É um aparelho chamado Morse. Da guerra, né? Se usava muito essa comunicação. Então, a primeira comunicação que foi feita aqui em Mato Grosso e no Brasil foi através do aparelho Morse. Então, foi montado um projeto chamado Linhas Estratégicas Telegráficas. São linhas que eram interligadas através de estações, e cada estação tinha esse aparelho Morse. Então, ele imprimia aqui o sinal e remetia para outra estação. E lá eles codificavam nessas fitas, né? Então aí saíam os telegramas. Então os primeiros telegramas que eram colocados nas cidades eram através do telégrafo. E eles utilizavam esse sistema que era o aparelho Morse. Tá certo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor se apaixonou por tudo isso? Como é que surgiu essa paixão? Primeiro porque meu pai foi telegrafista, ele trabalhou nos Correios, então através dele a minha paixão aumentava demais. Então, pequenininho, eu acompanhava meu pai, certo? Lá nos Correios, então eu vi ele trabalhar, então isso como se diz, me cativou. Inclusive esse aparelho pertenceu a ele. Esse foi um dos últimos aparelhos do Morse que tinha lá no telégrafo, e meu pai adquiriu. E depois ele me passou. Ele já é falecido, mas está aqui para provar que aconteceu esse projeto todo lindo, né? Então aqui nós temos todas os documentos e as provas dessas linhas telegráficas feitas pelo Rondon, pelo Marechal Rondon. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi o seu primeiro contato com o cinema? Eu nasci no distrito da Guia, um lugarzinho aqui perto aqui de Cuiabá. Então, aos 6 anos, o meu pai nos trouxe para Cuiabá, né? E ele foi trabalhar nos Correios. Então, eu tive essa intimidade com ele nos Correios. Mas aí eu comecei a conhecer cinema. Eu estive com um carteiro chamado Mestre Lizinho.
E esse mestre Lizine, que era amigo do meu pai, ele tinha um projetorzinho de cinema mudo. Então, sempre ele ia na minha casa para passar cinema. Aqui eu tenho aqui mais ou menos aqui as mostras dos cinemas mudos, né? Que era o Tarzan, o Roy Rogers, o Rockland, o Rockland. Então, isso apaixonei. E nesse período em crescimento, eu passei a frequentar as matinês do Cine Teatro Cuiabá. Então, essa paixão foi aumentando demais. E depois eu me tornei adulto, eu comecei a trabalhar em cinema também. Eu fui trabalhar lá no Cine São Luís e me apaixonei. Então, aí eu comecei a montar cinemas, certo? Então, aqui em Cuiabá, eu montava os cinemas, né? Inclusive, nos municípios aqui de Rondonópolis, Pochorel, Poconé, né? Estive lá montando os cinemas. E aqui você agora monta as maquetes, né? De como funcionava, né? Aqui para a gente reviver esses momentos todos, porque foi muito bonito. O cinema era tudo aqui em Cuiabá, porque nós não tínhamos ainda rádio, né? O cinema aparece antes da rádio. Então, o cinema era tudo para nós. Inclusive, no cinema se via jornais falados, né? Antes de apresentar o filme, apareciam os jornais falados, os documentários, onde aparecia jogos de futebol, o Fla-Flu lá no Maracanã. Então, isso era muito importante para nós aqui. A gente estava sempre ligado ao cinema. O cinema fez parte. A comunicação se dava no cinema. Eu digo, até depois eu escrevi um livro onde eu falo que o cinema dava os modos e as modas, certo? Porque, vamos dizer, a sociedade via, a juventude principalmente via os artistas e queria imitar os artistas. Então era interessante, as modas vinham através do cinema. O cinema é que ditava as modas e modos, né? Eu adorei. Modos e modas eram ditados pelo cinema. Bom, aqui o senhor vai explicar para a gente um pouquinho como é que funciona, né? Esse aqui é de 35 milímetros, né? 35 milímetros. Esse aqui é a bitola profissional do cinema. Até hoje, todos os cinemas profissionais utilizam a bitola de 35 milímetros. Agora, o CinemaScope é o mesmo suporte, mas só que ele é comprensada a imagem através de lentes, entendeu? Então, aí depois, quando ela se abre na tela, ela usa a mesma lente que a anamórfica em sentido contrário. Então, ela dilata a imagem, tá? Mas ela cabe toda aqui dentro, ela é compensada aqui. E aqui ao lado nós temos a faixa sonora, que é chamada de som óptico. Por quê? Tem uma luz, um fio de luz que atravessa essa faixa e excita uma fotocélula, né? Essa fotocélula transforma a vibração da imagem, da sombra, em som. Então é isso o som óptico, né? Que hoje em dia é chamado de som laser, mas é tudo baseado no som óptico do cinema. Tá ok? Olha, muito legal. E eu quero ir lá para a sala de exibição, que nós vamos assistir um filme, não é? Vamos ver um filminho lá, do Rin Tin Tin. Rin Tin Tin, adoro. Vamos embora? Estamos de volta com nossa gente e eu continuo aqui com o Cristóvão. O Aníbal foi sensacional, né? Que figuraça! Muito obrigada por dar essa sugestão pra gente, viu? Não, Aníbal é a memória viva de Cuiabá, né? É um parceiro. Você sem parceiro, você não vive, né? Então a gente tem essa parceria há muito tempo, né? Exatamente. No audiovisual, eu acho que em tudo a gente é um conjunto. É verdade. Tem um pensador que ele diz assim: um covarde é incapaz de demonstrar amor. E isso é privilégio dos corajosos. Então demonstraremos amor pela vida, pela natureza e por todos aqueles que nos cercam, né? Enquanto seres humanos. Olha, eu amei a nossa visita, eu acho que nossos telespectadores também estão curiosos e também querem fazer essa visita, mas pessoalmente, vir em loco, conhecer melhor o MISC. Como é que faz?
Nós estamos abertos, né, de segunda a sexta, sábados e feriados das 8 às 16 horas, não fecha, ele fica aberto direto. E agendamento para escolas, universidades, né? E é isso, 3617-1238. 3617-1238. Tá fácil, você liga, agenda a sua visita, vem para cá. É verdade. O museu vive disso. Se você não vir ao museu, muitos deles começam a virar açougue, começa a virar loja, menos um espaço de cultura, de preservação da memória da nossa história. Então, venham antes que você encontre um açougue. Tá certo. Muito obrigado, viu, Cristóvão? Muito obrigado a todos. Aproveitando o mês de novembro aí, muito axé, muita luz para todos. E venham nos visitar. Estaremos aqui de braços abertos esperando por vocês. Olha, não é chique? Pois é, tá aí mais uma sugestão para você. Sair da sua casa, se permitir conhecer coisas novas. O MISC está à disposição e de braços abertos, como o Cristóvão falou, para você vir e se encantar, tá? Gente, esse foi o nosso Agente de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá seu like, compartilhe, se inscreva no canal Michele Dio Oficial. O seu compromisso é de segunda a sexta, 10 horas da manhã, 4h15 da tarde, pela TV Cidade Verde. E esse foi o nosso encontro. Um beijo, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.